Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Te agradecemos por tudo, Senhor. Agora oramos pela vida do Teu filho, evangelista irmão Pedro, que é Teu vaso escolhido para nesta noite nos trazer a mensagem da Tua palavra, Senhor. Abençoa Teu servo, instrumentaliza Teu filho, usa mais uma vez nas Tuas mãos, com autoridade, poder, graça, ousadia. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Se sente, querido, mas cantando assim, ó. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Então cante assim comigo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atento ao teu mandar. Amém, igreja? Quantos creem que o Senhor fala conosco nessa noite? Amém? Estamos no culto, irmãos, onde celebramos o Dia Nacional de Missões. É o segundo domingo do mês de setembro. Na realidade, irmãos, o dia de missão é todos os dias, não é verdade? Quando nós saímos de casa, quando nós cumprimentamos o vizinho, bom dia, vizinho. A nossa alegria contagia o vizinho. E ele vai se levantar frustrado de uma noite talvez difícil. Ele vai dizer que tem esse... Ele só pode ser crente para estar feliz. Hoje, segunda-feira, um monte de conta para pagar, só pode ser crente. A nossa missão é diária. A nossa missão é quando nós atravessamos a rua, quando nós estamos em casa, na faculdade. O dia de missão é todos os dias. Mas hoje é um dia, irmão, de nós celebrarmos e lembrarmos que Deus nos chamou, que Deus nos vocacionou para a sua obra. Queridos irmãos, abra por bondade a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, uma passagem bem conhecida, mas é a palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Enquanto você procura Marcos 16, eu quero fazer aqui o meu agradecimento pela confiança ao nobre evangelista irmão Alex, irmão Alceu, que estão à frente desse trabalho, e também a esse grupo muito especial aí, muitos dos irmãos já estiveram conosco ali na Cidade da Alegria, né, irmão Paulo? E foram bênção. Os irmãos têm levado nas congregações também, irmãos, essa chama missionária. E eu quero que os irmãos me ajudem. Eu estou aqui com uma falta de audição no lado direito, mas nada vai impedir que o Senhor fale com você e comigo. Amém? Eu orava hoje, dizia, Senhor, abre meu ouvido, não só meu ouvido natural, mas meu ouvido espiritual, porque eu quero ouvir a Tua voz. A minha esposa sempre me diz assim, a palavra falou contigo? A palavra primeiro tem que falar contigo. Eu digo, glória a Deus. A palavra primeiramente fala conosco, não é verdade? Os irmãos encontraram 16, irmãos, versículo 15. Eu vou ler na tradução normal, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes dizer ou ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Notamos, irmãos, que a obra missionária, ou a missão que Deus tem outorgado à igreja, é pregar a palavra. Diga comigo, é pregar a palavra. Essa é a missão que Deus designou à igreja de Cristo. A igreja somos nós que fomos lavados e comprados no sangue de Jesus. A igreja de Cristo é aquele que teve um encontro com Cristo, que teve a sua vida mudada e transformada pelo poder do Evangelho. Então, toda vez que nós temos esse encontro, você que está aqui teve esse encontro com Deus, você é um portador dessas boas novas. Você é um anunciador que Cristo escolheu. E eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre 3 fases ou 3 etapas que a igreja precisa viver ou passar para que a obra missionária seja uma realidade em nosso meio. Nós precisamos, irmãos, não é uma opção, nós podemos fazer ou deixar de fazer. Se nós não fizermos, não temos problema. Se nós fizermos, amém, não é em nada disso. A obra missionária foi podemos dizer, irmãos, foi outorgada para a igreja, foi confiada para a igreja, para que nesse tempo presente o nome do Senhor seja glorificado. E eu sou de um tempo, irmãos, em que os pregadores pregavam a palavra de forma tão simples, e eles pregavam aquela mensagem ali, se não me falha a memória, foi Ezequiel. Agora me fugiu, irmãos, porque me veio agora isso aqui. Em que os pregadores diziam, olha, vai vir, o Senhor vai colocar num vigia, na torre de vigia. E quando alguém o vir, o perigo de longe, não avisar aqueles que estão do lado de fora, aquela alma que não for avisada e morrer, vai ser culpado do sangue daquela pessoa. E os pregadores diziam, olha, se nós não anunciarmos a palavra de Deus, nós vamos ser culpados do sangue daqueles que perecem. Então, uma responsabilidade, irmão, não adianta nós querermos fugirmos do assunto. Não adianta nós querermos, irmãos, nos excusarmos e deixarmos esse assunto de lado. Esse assunto é de suma importância para a vida da igreja. Porque Deus espera que a sua igreja faça a obra missionária. Deus espera e nos escolheu para que nós façamos aquilo que Ele deixou para que nós venhamos a fazer. Então, irmãos, eu quero falar, irmãos, e na verdade eu estava estudando a palavra de Deus e tinha um sentimento, quando o irmão Alex nos convidou, eu estava pensando em falar sobre o Salmo 126, em que diz aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. E eu estudei, irmãos, eu li muito sobre esse Salmo 126 em algumas literaturas, e até tinha um hino muito antigo, que eu não sei se vocês conhecem, de Osés de Paulo, que diz, semeei a semente, sim da primavera, ceifei-a com lágrimas, dores mas o que semeia tanto quanto que colhe, terão recompensa das mãos do Senhor. Tão lindo, irmãos, tão simples. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples. E Jesus disse, ide e pregai.
pregai. Jesus confiou na sua igreja o evangelho simples. E qual é o evangelho simples? É aquele que você pode pregar, aquele que você pode anunciar, através do seu testemunho, através da sua vida, através da presença do Espírito Santo que testifica com a tua vida que tu é filho de Deus. Então nenhum de nós podemos nos excusar diante de tal ou tamanha, irmãos. Eu vou dizer privilégio, não vou dizer obrigação, privilégio. Porque ser um mensageiro de Deus, ser, irmãos, um pregoeiro de boas novas, ser um anunciador do nome do Senhor Jesus Cristo não é para qualquer pessoa. A Bíblia diz, Paulo dizendo, as coisas naturais são aos homens naturais, mas as coisas espirituais é somente aos espirituais. Então não é qualquer pessoa que pode sair falando no nome de Jesus, pode até falar no nome de Jesus, mas não vai acontecer nada. Mas é diferente quando um crente que foi transformado, que teve a sua vida mudada, que teve um encontro com o Senhor, tem uma experiência com o Senhor, ele abre a sua boca, irmãos, cadeias são quebradas, prisões são abertas, enfermos são curados. Porque nós não podemos dar, irmãos, aquilo que nós não temos. Se nós não temos amor, nós não vamos falar em amor. Mas agora, se Deus transformou a nossa vida, o nosso coração está transbordando de amor. E é por isso que tem irmãos que choram pela obra missionária. É por isso que tem homens e mulheres que semeiam em lágrimas. E por certo a Bíblia diz, não é uma dúvida, não tem uma outra coisa senão, aquele que semeia com lágrimas, voltará por certo com seus molhos, sorrindo e cantando. Então fica aqui o meu estímulo aos irmãos obreiros. Às vezes é doloroso, às vezes é com lágrimas, mas a recompensa vem do Senhor. E a primeira fase, irmãos, é importante nós falarmos isso, a primeira fase é do nosso entendimento, da nossa compreensão, o porquê Deus me escolheu, o porquê Deus nos escolheu. Eu lendo, irmãos, a história do povo de Israel, eles não entenderam por que Deus tinha escolhido eles. Deus em Abraão, chamou Abraão e disse, eu vou fazer de vocês uma grande nação, e fez. E eles peregrinaram 40 anos no deserto, Deus tirou eles com mão forte das mãos do Egito, e Deus esteve com eles e fazendo milagres. Eles viram o monte fumegando, eles viram a glória, a grandeza de Deus. Mas eles não entenderam que Deus disse assim, ó, eu quero fazer dessa nação uma nação minha propriedade, povo exclusivo meu. Porque eles não tinham entendido qual era o seu chamado. Às vezes você vê o pregador dizer assim, eu tenho um chamado de Deus, mas chamado para quê? Você já pensou nisso? Você está aqui por quê? Deus não nos tirou, irmãos, lá do mundo simplesmente para nos livrar do inferno. Pelo contrário, Ele nos tirou lá para nos livrar do inferno, sim, mas também para auxiliarmos a não deixar muitas vidas irem para o inferno. E essa é uma obrigação imposta a mim e a você. Então esse é a primeira fase da igreja, o entendimento, o porquê você está aqui, o porquê Deus te escolheu. Será que nós podemos lavar as mãos e dizer, não, a obra missionária é para o departamento de missão, a obra missionária é para os obreiros, a obra missionária é para os dirigentes de congregação? Não! A obra missionária é de todos nós. Diga assim comigo, a obra missionária é de todos nós. Esse é um entendimento básico que nós precisamos ter, que a obra missionária é uma obrigação imposta por Deus a todos aqueles que abrem a boca e dizem, Senhor, Senhor.
Vai chegar um dia que muita gente vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei. E o Senhor vai dizer: não te conheço. Porque não entenderam o seu chamado. Mas, Senhor, eu cantei num lindo coral, mas nós não entendemos o chamado de Deus. Nós precisamos de entendimento, compreensão. Por que Deus te escolheu? Por que Deus te chamou? Deus te chamou, querido, para que através da tua vida você seja um instrumento. Você pode não abrir os teus lábios, mas lá na escola, lá no trabalho, tem alguém que olha para você e diz assim: aquela moça é diferente. Aquele homem tem uma palavra diferente. A gente brinca com ele, zomba dele, conta piada para ele, mas ele fica num silêncio. Ele é diferente. Israel não entendeu o propósito, sabe por quê? Porque eles chegaram a dizer assim a Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Porque todas as nações têm rei, nós não temos rei. É tão triste quando nós não sabemos definir quem somos, é que às vezes nós queremos nos comparar com o mundo. É tão triste quando nós não sabemos quem somos, que nós achamos que nós somos igual à maioria. Israel pensava que eles poderiam ser como a maioria. E falaram para Samuel: Samuel, nós queremos um rei, porque todas as outras nações têm rei. Eles não sabiam que eles eram uma nação exclusiva de Deus. Que o reino de Deus era teocrático, era Deus que estava no controle. E aí Deus disse assim para Samuel, Samuel preocupado, com o coração quebrantado, o Senhor disse: Samuel, não te preocupas, porque eles não estão te rejeitando você, eles estão me rejeitando. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Porque quando nós nos comparamos com os demais, nós não sabemos que Deus nos escolheu para ser um povo exclusivo seu. Tem um hino muito antigo que nós escutávamos, que o cantor disse assim: porque, Senhor, porque não posso ser como os demais, Senhor? Eu vejo multidões indiferentes sempre ao meu redor. Aí eu me esqueci, porque faz tanto tempo que eu não canto esse hino. Mas o hino dizia ao coro assim: meu filho, te escolhi, sim, eu te escolhi, para fazer a minha obra, preciso sim de ti. Você sabe por que você é diferente? Porque você tem o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Essa é a primeira fase da igreja, irmão Alex, quando nós entendemos, compreendemos qual é o nosso chamado. Para que Deus me chamou? Não, Deus me chamou porque eu quero ser só um membro de banco. Não existe membro de banco aqui. Existem homens transformados, resgatados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que têm o selo do Espírito Santo e vão anunciar o reino de Deus a esta geração perversa e corrompida. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós somos chamados, para que Deus nos escolheu. Veja só que Deus, quando fala a Jeremias, Deus disse: Jeremias, antes que tu fosse formado, antes que tu fosse tecido lá no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Senhor, como eu vim parar aqui nessa igreja de gritão, nessa igreja que canto, que choro. Deus, você está aqui porque Deus te escolheu. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer fazer de você um instrumento, um canal de bênção nesses dias. A gente não sabe, irmãos, mas Deus sabe. E o apóstolo, ou seja, o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus mais elevados que os nossos caminhos. Quantas vezes nós estamos só na terra, não é verdade? Só pensando na terra. E Deus tem coisas celestiais para nos alcançar.
Mas você precisa entender qual é o propósito da tua chamada. Qual é o propósito de você estar aqui nessa noite? Qual é o propósito que Deus te tirou, querido? E quando nós entendemos o porquê Deus nos escolheu, para que Deus nos escolheu, essa é a primeira fase que nós vivemos na igreja, podemos vivenciar na obra missionária, quando nós sabemos o porquê. Por que Deus me escolheu? Para pregar a palavra, para falar do nome de Jesus. Alguém vai bater lá na sua casa e vai dizer assim: irmão, eu sei que tu vai na igreja, todos os domingos eu vejo você sair de Bíblia com a tua esposa, eu quero uma oração. Não, peraí, eu não vou orar por você, eu vou chamar alguém. Não ore. Deus quer glorificar o nome dEle através da tua vida, porque você é o escolhido de Deus. Amém, querido? Primeira fase é nós termos esse entendimento. O próprio Filho de Deus, Jesus, sabia o propósito a qual Ele veio na terra. Ele disse no capítulo 9 ou 19 de Lucas, versículo 10, ele vai dizer: o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Você foi escolhido com um propósito muito maior do que você pensa. O problema é que o inimigo às vezes faz nós nos olharmos no espelho e nos inferiorizamos tanto, irmãos. Nós achamos tão pequenos. Tem um hino que as irmãs cantam, né? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. E é verdade, irmãs. Nós precisamos pedir que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, abra os nossos ouvidos. Porque Deus não foi lá e te tirou do lamaçal do pecado para você simplesmente chegar aqui e dizer assim: ó, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso, eu não sei, eu não tenho. Glória a Deus por isso, porque a obra de missionário é isso mesmo. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não fizemos, mas Ele faz, queridos. Essa é a obra missionária. Não depende de nós, depende dEle. É por isso que Ele deu uma ordem aos discípulos: ide. E eles disseram: nós vamos. Ele ordenou: nós vamos. Nós vamos. Então a primeira fase, irmãos, a primeira etapa é o entendimento. O porquê estamos aqui. O mundo, as pessoas aí no mundo, irmãos, alguns até tiram a vida, porque sabe o que? Eles dizem assim: eu não sei por que eu vim a esse mundo. Você crente, você sabe. Você veio para ser um pregoeiro das boas novas. Deus quer usar a tua boca, quer usar os teus lábios, e quer fazer de você um testemunha viva e fiel. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O maior, irmãos, ministério da igreja é esse: ser o sal deste mundo e a luz deste mundo. Amém? O apóstolo Pedro, escrevendo uma passagem bem conhecida de todos nós, ele vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a palavra de Deus. O Senhor nos tirou das trevas para que nós possamos anunciar a sua palavra, para nós fazer notório o nome do Senhor, daquele que nos chamou e nos alistou para essa batalha. Hoje é dia de missão, hoje é o dia nacional de missão, nós precisamos falar isso para a igreja. João, capítulo 15, olha só do privilégio que o Senhor nos envolve. A obra missionária, queridos irmãos, é algo que envolve toda a igreja. A igreja, ela é, irmãos, não é parte, a igreja é a grande, irmãos, comissária desta obra. Deus, Ele confiou na igreja. Nós temos grandes políticos, nós temos grandes homens,
sábios, eruditos, mas Deus confiou a sua igreja. Nós temos grandes homens e poderosos, até mesmo de recursos financeiros, mas Deus confiou a homens e mulheres simples, que às vezes não veem o peso, não tiram, não tem por pesar, tirar às vezes R$50 do seu ordenado e dar para a oferta missionária. Porque Deus é fiel, irmãos. A gente está todos os dias aí no escritório da igreja, e sempre chega pessoas, irmãos. Tem o irmão ali do Santo Inácio, ele traz sempre o seu dízimo e a sua oferta missionária. Sempre o seu dízimo e a sua oferta missionária. E tem tantos outros. Tem um senhor que encosta a bicicleta ali, a gente já sabe, a gente vai lá na frente, e ele já traz a sua oferta missionária. E a oferta Abraão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai permitir que essa obra pare nunca. Essa é a obra do Senhor. Então Deus nos envolveu, Deus nos envolve nessa obra tão maravilhosa, ao qual o próprio Jesus vai dizer assim, irmãos, isso aqui vocês conhecem, João 15:15. Jesus vai dizer assim aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Isso aqui, Jesus está dizendo assim, ó, eu revelo coisas aos meus amigos. Será que alguém pode dizer assim, ó, eu não posso falar de Jesus porque eu não sei falar? Eu não vou falar de Jesus porque eu leio a Bíblia e eu não consigo entender a Bíblia. Jesus disse assim, ó, tudo que eu aprendi, ou tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho ensinado. E quando ele foi para o céu, ele disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo, que vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então o crente não pode se excusar e dizer, eu não sei falar. Você está entendendo, irmão? Esse é um princípio básico. Nós precisamos entender o porquê fomos chamados. Fomos chamados para ser suas testemunhas. Segundo, irmão, já vou correr aqui, é a preparação. Nós precisamos passar também por essa etapa de estarmos preparados em falar do nome do Senhor Jesus. Porque devemos estar preparados. Observe, irmãos, que esse capítulo que nós fizemos leitura de Marcos, vai dizer que os sinais seguiam aqueles que creram no nome do Senhor. Eles colocavam as mãos sobre os enfermos eram curados. Eles oravam e expulsavam os demônios. E o Senhor disse, se vocês crerem, esses sinais acompanharão vocês. Isso é preparação. Quando a igreja está preparada, irmãos, o que o mundo precisa hoje ouvir não é um evangelho fraco, é um evangelho talvez Jesus pode fazer, talvez Deus faça algo na tua vida, talvez hoje você vai sair daqui curado. Não, o que o mundo precisa ouvir é Jesus vai fazer algo na tua vida, Jesus vai transformar a tua casa, Jesus vai entrar no teu lar, Jesus vai mudar o teu marido, Jesus vai mudar a tua família, Jesus vai transformar o teu filho. O evangelho que precisa ser pregado é o evangelho de poder de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse poder que transforma, esse poder que regenera a vida do homem. Talvez você entrou aqui, querido, você pode ter entrado aqui nessa noite, talvez com um coração amargurado, entristecido.
cheio de dor, cheio de dúvidas, cheio de incerteza, mas eu quero te dar uma boa notícia: tu está no melhor lugar, porque no nome de Jesus há poder para desfazer todas essas obras. Se o inimigo se levantou contra a tua vida, se o inimigo tentou armar uma cilada contra a tua vida, não vai cair, já caiu no nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado com poder e autoridade. Então creia que você não entrou nessa casa por acaso, você não entrou aqui simplesmente porque você não tinha opção de entrar. Talvez você se encontrou um dia, talvez como hoje, um labirinto, não sabia qual é o caminho que você ia se definir a seguir. Hoje o Senhor está falando contigo: esse é o caminho, andai nele. Esse é o Evangelho, irmãos, o Evangelho que transforma, é aquele Evangelho que nos prepara para a batalha. Nós precisamos estar prontos para enfrentar as lutas, as potestades que se levantam. Tem 2 cultos, irmãos, 2 cultos, que não é fácil da gente participar. 2 cultos. 2 cultos, irmão. 2 cultos. Um culto é o culto da família. Ficamos 3 anos com a família e sabemos que não é fácil participar de culto e família. Parece que a gente sente um peso. Outro culto é o culto de missão. Porque enquanto a gente está falando de vidas, de almas, da obra que Deus confiou na igreja, para a igreja, o inferno está fazendo uma pressão aqui. Alguns estão se sentindo cansados, outros estão se sentindo fadigados, outros estão se sentindo sonolentos, porque há uma pressão maligna nas potestades infernais. Mas eu convido a igreja nessa noite, no nome de Jesus, levantar o pendão, porque a Bíblia diz: vindo o inimigo como torrentes de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A bandeira do Senhor Jesus Cristo é uma bandeira de vitória. A bandeira do Senhor Jesus Cristo é a bandeira do Evangelho. Esse Evangelho da paz precisa ser anunciado, precisa ser pregado. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que nós estamos pregando o Evangelho que transforma. Mas não é fácil, irmãos. Às vezes a gente, com o departamento da família, irmã, nós íamos nos cultos e os encarregados diziam: irmão, não é fácil juntar crente no culto da família. Entrava um desânimo na gente. Aleluia. Aleluia. Porque a família, irmãos, o inimigo tem raiva da família. O inimigo quer destruir a família, as convicções. Mas nós não temos nada contra, nós não temos nada a ver com o inimigo. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Nós precisamos, irmãos, estarmos preparados. E o pastor Leonardo foi muito feliz em pregar aqui no domingo passado sobre as armaduras da fé. Você quer vencer, irmãos? Se revista das armaduras da fé. Não há necessidade de falar aos irmãos, mas há necessidade de nós entendermos. Nós precisamos estar preparados. Estamos em guerra. Estamos numa batalha mortal. Enquanto não acontecer conosco, nós estamos tranquilos. Mas se acontecer conosco, só tem uma coisa a fazer: é nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Os irmãos viram, e eu não gosto muito de falar de notícia, porque notícia ruim a gente olha muito na internet, mas vocês viram um moço, 30 e poucos anos, com uma família. Ele era um moço aberto ao diálogo, e ele falava de Jesus nas faculdades.
Ele pregava e anunciava o nome de Jesus. Muitas vidas foram transformadas com a vida daquele moço. Assim como mataram a pedradas o nosso diácono Estevão, tiraram a vida daquele moço com apenas um tiro. E muita gente aplaudindo, dizendo: morreu, tem que morrer. O desamor no coração, o mundo está cheio de ódio nos corações. Nós precisamos nos apressar e falar que Jesus é a esperança para esse mundo sem Deus. Deus conta com a tua vida. Primeira etapa é nós entendermos o motivo a qual o Senhor nos chamou. A segunda é nós nos prepararmos. Por quê? Porque Jesus disse assim, irmão, nesse versículo que eu li em João: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Sabe o que Jesus está dizendo, irmão Alex? Vades e deis frutos. É como Jesus está dizendo: vocês vão gerar, vocês vão ter que dar à luz às almas. Eu não vou sentir a dor do parto, mas as irmãs que tiveram filho sabem que a dor de gerar um filho é muito grande, é muito forte. Mas depois de gerar o filho que estava no seu ventre e o filho sair, ela vai ter a alegria de receber o seu filho nos braços, dizer: esse aqui é o meu milagre. Jesus está dizendo: eu vos escolhi para que vades, deem frutos. Jesus está dizendo: eu vos escolhi para que vocês deem frutos. E por vezes não será fácil, vai ser doloroso. É por isso que o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, é com lágrimas, mas vai voltar com seus molhos sorrindo e cantando, porque tem promessa para aqueles que são fiéis a Deus. Finalizo dizendo: a última fase, irmãos, a última etapa para que a missão, a obra missionária seja uma realidade na vida da igreja, é estar inteiramente na dependência de Deus. O versículo que nós fizemos leitura em Marcos capítulo 16, o último versículo, versículo número 20, vai dizer assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, nós não teríamos força de estar aqui. Ah, se não fosse o Senhor, não estariam homens e mulheres aqui levantados por Deus, porque é Deus que levanta. Ah, se não fosse o Senhor, essa igreja não passaria das pedradas e não aparecia a mão do Senhor, como os irmãos sempre falam. Ah, se não fosse o Senhor, o coral não estaria cantando aqui. Ah, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos completando 87 anos dessa igreja. Ah, se não for o Senhor, nós não teríamos força para dobrar os nossos joelhos e buscar a face do nosso Deus. Nós somos dependentes. Essa fase é a fase mais linda, a dependência, quando nós entendemos que não é por nós, que o que está acontecendo ao nosso redor e através de nós não é por nós, mas é porque Ele determinou, Ele que escolheu, Ele que nos chamou para essa obra. Fique de pé, querido. Nós somos dependentes dEle. Não estaríamos aqui se não fosse a dependência dEle. Não pregaríamos o Evangelho se não fosse por Ele. Não estaríamos aqui pregando se não fosse pela vontade dEle. É a nossa dependência. E sabe por que a obra missionária avança, como irmãos estão falando, na Argentina, no Uruguai, no Mali e em outras partes? É porque a igreja é dependente do Senhor. E coisa mais linda quando nós somos dependentes do Senhor, que nós temos uma garantia, pastor João. Jesus disse: esta é a minha igreja, eu edificarei a minha igreja
sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inferno se levantar contra a igreja é um exército que se levanta e que marcha e que triunfa. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está à frente. Jeová Jiré é a nossa bandeira, Ele é o Senhor que está à frente guerreando, porque nós somos dependentes dEle. Não é porque somos os melhores, não é porque somos a Assembleia de Deus, não, é porque somos dependentes de Deus. Não é porque temos anos de cristão, é porque nós somos dependentes de Deus. É por isso que esse evangelho tem chegado em muitos lugares, porque a igreja depende do Senhor. O evangelho chegou na tua vida, na tua casa, bateu na tua porta da tua casa. Sabe por quê? Porque a igreja depende do Senhor. Às vezes a gente tenta e planeja e busca meios de fazer evangelismo, fazer cruzada, e a gente sempre às vezes acaba travando. Mas enquanto isso, irmãos, às vezes a gente pensa assim, será que Deus não vai permitir? Deus está fazendo a sua obra. Deus está fazendo a sua obra. Eu falei aqui no culto de Santa Ceia, e eu vejo ali aquela família, o nosso irmão que está ali, ele disse, olha, eu estava pronto a participar de uma religião, mas eu comecei a ler a Bíblia, e o Senhor me visitou, e eu me decidi por Jesus. A sua mamãe com 65 anos, longe dos caminhos do Senhor, hoje está aqui cultuando, sabe por quê? Porque o nosso Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O teu Deus é um Deus que peleja pela vida da igreja. Hoje, querido irmão, se você entendeu, ou se você entende o teu chamado, se posicione, diga, Senhor, eu quero ser um arauto, eu quero ser um pregador, eu quero ser um anunciador de boas novas. Encha-me, Senhor, encha-me. Nós precisamos dizer, Senhor, vem inflamar o nosso coração com a chama do teu Espírito Santo. Conhecimento, entendimento, preparação, dependência. E a chama do Espírito Santo não vai parar essa igreja. Não vai parar essa igreja. Você que acredita nessa palavra, passe aqui na frente. Os irmãos vão estar orando. Você que quer ser revestido nessa noite das armaduras de Deus, passe aqui na frente. Eu preciso, Senhor, ser revestido. Eu preciso, Senhor, entender o chamado. Eu preciso, Senhor, compreender a Tua vontade. Eu preciso, Senhor, atentar, Senhor, para a Tua voz. Você quer passar aqui na frente? Não fique com temor. Você que entendeu o porquê você está aqui nessa noite, o porquê você foi salvo, porque Deus te escolheu. Muitas pessoas não terão a coragem que Deus vai colocar no teu coração, mas você vai ser cheio de coragem. O Espírito Santo de Deus vai te encher de coragem. Você não vai poder ficar mais calado. Senhor, eu sei por que Tu me chamou. Eu sei por que Tu me escolheu. Senhor, entre tantos eu sou o menor, dizia Gideão. Senhor, tem tanta gente grandão aí no nosso meio, mas eu sou o menor. É com você que é o menor que Deus escolheu.
Deus quer glorificar o seu nome na vida de você que diz assim: Senhor, eu não tenho, eu não sou, não precisa. O Espírito Santo de Deus está te enchendo, vai te encher. O Espírito Santo quer encher corações, obreiros que estejam dispostos a chorar pelas almas. É tão bom pregar aqui, pastores, é tão bom estarmos aqui no púlpito, isso traz, irmãos. Mas quem vai pregar lá fora, quem se dispõe a buscar as almas que estão perecendo lá fora, Deus te escolheu, não foi para ficar sentado. Rebacanda rabaxê. Oh, aleluia. Abra os ouvidos, Senhor, do teu povo. Abra os ouvidos da tua igreja. Nós precisamos nos ocupar, nós precisamos nos preocupar com os nossos filhos, com a nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Nós precisamos, Senhor, despertar-nos do sono. Nós somos uma igreja viva, o Espírito Santo de Deus está no nosso coração. Nós vamos orar por você nessa noite. Querido Deus e Pai, querido Jesus, Tu deixaste o Teu trono de glória e veio perecer por nós pecadores. O Senhor derramou o Seu sangue. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ti. Tu foi ferido e moído pelas nossas transgressões. Tu foi o mais desprezado entre os homens, homem de quem os homens não viam beleza nenhuma. Mas está aqui, Senhor, a nossa vida. Nós somos a Tua igreja, nós precisamos compreender. Nós precisamos ouvir o gemido das almas que estão perecendo no pecado. Nós precisamos ter esse poder e essa ousadia de falar aos mortos que ressuscitem. Nós precisamos ter a ousadia de falar ao desesperançado que há uma esperança. Espírito Santo de Deus, que age em nós um sentimento, Senhor, de amor. Que haja um sentimento em nossos corações de amor, Senhor. Espírito Santo de Deus, esta obra é Tua. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama, é o Senhor que capacita. Então nessa noite venha revestir esse filho Teu, essa filha Tua, que está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Encha ele do Teu Espírito Santo, encha-o com brasas vivas do Teu altar, encha o Senhor com a Tua presença.